Gálatas capítulo 4, a gente vai dar sequência. E, meus queridos, é lógico, eu procurei dar um tom mais suave, eu esperava que a aula fosse durar 50 minutos, por isso eu usei verde, né? Porque andar me fazem verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas, que verde dá um descanso à vista para não cansar os irmãos. Os palmeirenses, fiquem tranquilos, tá? Pode perceber que a predominância é preto e branco no fundo, tá bom? Continuando, agora no capítulo 4, Gálatas capítulo 4, ele continua evidenciando, ele usa a palavra aio, que é pedagogos, tá? E ele usa uma outra figura, que é tutor, que é epitrópos, no grego. O que é o aio? O que é o epitrópos? O pedagogos, na cultura grega, era quem ensinava o ABC. Ensinava a pessoa o básico, o fundamento da escrita. O básico do grego. Aliás, está começando uma nova turma em grego na faculdade teológica. Se você não quiser fazer, liga lá e pega informação. Ele começou, ele está falando, o pedagogos, o aio, é aquele que ensina a criança quando o quê? Ou seja, uma família romana, ela tinha uma cultura bem assim. Os romanos eram batalhadores, guerreiros. Então, os pais de família, os guerreiros, iam para os campos dominar e controlar as cidades. E muitos eram soldados romanos. Na sua casa, quem fazia parte da cultura, que era responsável por dar a cultura, era esse pedagogos. Na cultura hebraica, tinha a pessoa do pai e depois a dos mestres. Na cultura romana, o pedagogos, que ele chama aqui de aio. Quando a criança atingia uma maturidade, e se acontecesse de, na batalha, o pai morrer, o guerreiro morrer... Mas aí, se tiver alguma dificuldade, você me avisa, tá bom? Que aí eu te ajudo. Ok. Tá sobrecarregado para você, tá bom? Me dá um toque, ok? Ok. Siga em frente aqui, então, Márcia. Então, é o seguinte. Acontecia que, se acontecesse alguma tragédia com o pai, ele ficava... A herança que o pai tinha, porque cada batalha ele trazia tesouros, trazia o despojo. A herança que ele tinha, a criança não tinha como administrar. Então, o que ele fazia? Ele instituía um tutor, inclusive até o Estado tinha os tutores. Ou seja, a criança, quando crescia, ela tinha dinheiro, ela tinha posses, mas ela não podia lançar a mão disso. E Paulo usa essa figura de linguagem para os Gálatas, que são, na verdade, não são judaicos, não são hebreus, não têm a cultura judaica. Então, ele começa a fazer aqui um paralelo entre a cultura judaica e a cultura, inclusive, daqueles que eram gentios. E ele usa essa figura de linguagem, ele usa essa estrutura de uma maneira sábia, maravilhosa, para estar ensinando essas pessoas. Então, por isso que você viu lá, nós vimos lá o aio e também o tutor, e agora ele usa a pessoa do tutor. Ou seja, nós falamos, inclusive, na semana passada, com relação àquele que vai herdar a herança. Lembra disso? E agora você começa a entender os porquês que Paulo está colocando essas duas colocações, que tem um propósito muito definido. E aí nós entramos, propriamente, no texto de hoje. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Mas antes de ler o texto, eu tenho que dar uma paradinha aqui e pedir misericórdia para Deus. E eu declaro que eu dependo dele. Feche teus olhos aí por um instante e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mesmo com os contratempos da tecnologia, mas é através dela que nós continuamos, como igreja, ministrando a tua palavra. E nós entendemos, Deus, que nada foge ao teu controle, que nada escapou das suas mãos. Mas, Deus, mesmo entendendo isso, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Amplia, Deus, a nossa visão, abre o nosso entendimento, para que eu consiga transmitir com clareza a tua palavra, que é o nosso propósito nessa manhã. Eu te louvo pelas vidas que estão ao redor da tua palavra, buscando mais do Senhor. E por isso, Deus, tem misericórdia
e abençoa e dirige esse nosso encontro. Esse é o nosso desejo. Nós colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E aí nós vamos agora, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Porém, que enquanto o herdeiro é menor, olha só que legal, de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E quando ele usa essa palavra, na tradução traz princípios elementares, tá? No original, ele está usando a expressão o beabá que você aprendeu na escola. Lógico, a expressão beabá era usada antigamente. Ou seja, as primeiras letras, o básico e o rudimento do ensino. Assim, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados. E ele usa essa expressão porque ela faz sentido tanto para o judeu, que são os judaizantes, tanto para o grego, para os gálatas, que são gentios, que eram estrangeiros e que não conheciam a cultura judaica. Percebeu que até que Deus está usando Paulo para fazer um paralelismo entre as duas culturas, com um só propósito: trazê-los de volta para a doutrina de Cristo. E eu vejo isso aqui, para mim, é riquíssimo e maravilhoso quando isso se descortina diante dos nossos olhos e perceber a riqueza que Deus está usando, que Deus está trabalhando na vida de Paulo para trazer o ensino às pessoas. Tanto que essa carta circulou tantos anos, chegou até nós e nos traz toda essa beleza. E o mais legal ainda é que ele continua. A palavra grega para princípios elementares, que foi traduzido como rudimentos, né, stoikeia, né, é uma palavra que traz justamente, que quer dizer, no grego, o beabá das coisas, as coisas básicas, as primeiras coisas. Para vocês terem uma ideia, quando ele está falando disso, ele está falando assim, vocês já cresceram, já andaram, caminharam muito tempo. Para Israel, faz sentido, que ele passou cerca de 15 séculos no jardim da infância, na escola primária, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de estar preparado para a vida de Cristo. Cristo vem, e quando isso acontece, que o povo receberia a revelação plena, pois Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, essa é a última palavra de Deus lá em Hebreus 1:3, por isso o legalismo não é um passo rumo à maturidade, é um passo para a volta do jardim da infância. Ou seja, ele está dizendo assim para Israel, vocês estão fazendo, vocês já deviam estar no curso superior, já deviam estar na pós-graduação, e agora vocês estão querendo voltar lá para o beabá, aprender a escrever. Percebe como essa ideia, lógico, você olhando para o original, ela faz sentido na interpretação do texto para um israelita e também para um grego. Ela tem uma força muito grande, é um trecho muito rico em termos de profundidade entre paralelismo na análise literária e também profundidade de texto. É uma riqueza muito grande. Aí no versículo 4 ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o que é plenitude do tempo? Ou seja, Deus conduziu a história, Deus preparou a história desde lá do Gênesis, e ele vem dando a informação para as pessoas, olha, vai acontecer, que no dia determinado vai acontecer. Ou seja, ele vem preparando na história, vem conduzindo a história, vem dirigindo a história, trabalha com uma família, não dá muito certo, essa família tem a corrupção do gênero humano, acontece lá, ele manda o dilúvio, depois o povo ele quer trabalhar com essa família, não funciona, acontece, inclusive, depois de Babel, aí entra Abraão, ou Abrão, e ele trabalha com o homem, para que esse homem revele Deus ao homem. E em Abraão, inclusive, que nós tratamos na semana passada, há a promessa de que haveria de vir
o seu filho. E essa promessa vem se desenrolando com o povo de Israel, e o povo de Israel pisa na bola, pisa no tomate, vai para o cativeiro, volta do cativeiro, e mesmo assim, debaixo do Império Romano, quando o quê? Depois que o grego tomou conta de toda aquela região, o Império Romano dominava do Oriente ao Ocidente. Cobria todo o que a gente chamava o que é chamado daquele período de o Novo Mundo. A Europa, toda aquela região, o grego dominava tudo. Então, aí, e quando o homem começa a tem aquela necessidade de fome tremenda de Deus, aí, nesse período, na plenitude do tempo, ou seja, onde Roma conquistou, subjugou o mundo, quando as estradas romanas foram abertas, houve caminho para facilitar a viagem, quando as legiões romanas guardavam. Também foi o período em que a língua grega e a sua cultura deram certa coesão à sociedade. Ao mesmo tempo, os antigos deuses mitológicos da Grécia e Roma começaram a perder influência sobre o povo comum, de modo que nos corações e mentes, de toda parte, brotou a fome de uma religião que fosse real, que viesse satisfazer o ser humano. Além disso, foi o período em que a lei de Moisés acabou a sua obra de preparar as pessoas para a vinda de Cristo, mantendo-as sob tutela na prisão, de modo que elas ansiavam ardentemente pela liberdade com a qual Cristo os libertaria. Tudo isso, plenitude dos tempos. Ou seja, é o tempo determinado, está na hora, é agora. Depois disso, Deus enviou seu filho. Agora, detalhe, esse nascido de mulher também tem uma outra conotação muito forte para o grego, que é semelhante a eles, vindo de mulher, e nascido debaixo da lei. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Lembra que ele diz, eu não vim destruir a lei, mas cumprir? Jesus tem essa colocação, que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Continuando. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, que clama, Abba, Pai. Sabe o que quer dizer isso? Abba, no grego, Deus é paizinho, ou aquele diminutivo de pai, né? Paizinho. E pai, que é colocado no grego também, na língua grega com entendimento para o grego. Ou seja, tanto o judeu, ele coloca aqui, tanto na língua no judaico, como para os gregos entenderem que Deus é pai próximo, junto de nós, se relacionando com nós na estrutura familiar de quem abraça, de quem acolhe como pai verdadeiro. Por isso ele faz aqui o que eu falei para vocês, que ele faz na análise literária, o paralelismo. Ele está mostrando uma parte da cultura grega e a parte da cultura judaica, e vai alternando entre as duas. Por isso ele usa as duas palavras com o mesmo sentido, mas que com conotação semelhante, especificamente com identificação linguística para cada pessoa. E quando eu falo da inspiração divina, gente, isso é lindo. A maneira como Deus trabalha e como Deus usa a vida de Paulo e esse envolvimento que essa carta traz. Tanto que essa carta foi a carta que circulou por todas as regiões ali naquela ocasião. E pater de pai, para o grego, é o pai, é a pessoa que tem o controle da casa, é o senhor da casa, é aquele que cuida da casa, é aquele que cuida da família. Tanto para o hebreu, como para os não hebreus, para os gentios, a palavra ele colocou as duas palavras juntas. Ele mostra, evidencia a questão do paralelismo entre as duas culturas, mas com um só propósito: trazê-los de volta para Deus. Show de bola, tá? E outra, detalhe, que não posso deixar de relacionar.
Quando veio o Filho de Deus? Na plenitude dos tempos. Quem é o Filho de Deus? Deixa isso muito claro. E por que ele veio? Com o propósito de resgatar e salvar o que se havia perdido. A condição, o quadro estava formado, a situação era propícia, e ele se torna propício para ser oferecido em nosso lugar pelo nosso pecado. Por isso que ele veio, por isso que veio o Filho de Deus. Vamos para Gálatas 4, versículo 7. Assim, você já não é mais escravo. Percebeu o sentido de tudo? Mas filho, pois o filho, desculpem, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha a força que ele dá nisso. Herdeiro quer dizer, você herdou toda a bênção, tudo que estava prometido para você, desde a promessa de Abraão, e não em termos de conquista geográfica, mas em relação ao céu. Antes, quando você não conhecia a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos, sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Ele usa uma palavrinha aqui que é muito legal. Quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são desses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido. Isso ele usa uma estrutura didática da repetição e da associação para que os leitores conseguissem perceber que a relação deles com Deus é outra. Eles não conheciam, eram escravos. Mas agora eles conhecendo a Deus, ou seja, se relacionando com Deus, e melhor ainda, são agora por Deus conhecidos. Aliás, é muito importante deixar muito claro aqui que o fato de você ser conhecido por Deus é de uma relevância fenomenal. Porque você foi enxertado, como a gente na família de Deus, está se alimentando da seiva, e agora você é ramo, fazendo parte da mesma árvore, do mesmo tronco. Ou seja, quando a gente recebe o Espírito Santo, gente, você tem todo o poder, toda a autoridade, como Paulo, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele está chegando ali no templo e cura aquele coxo, e todo mundo fica perguntando, mas como é que pode você? Não, eu sou homem igual a você. Acontece que quem está fazendo isso é o Espírito Santo através de nós. Vocês têm que entender isso. E Paulo está ratificando isso dessa maneira. Ou seja, agora você faz parte. Agora você é conhecido de Deus. E com tudo isso, com todo esse conhecimento, com tudo isso que vocês estão experimentando, como é que vocês querem voltar e ser escravizados de novo? Para, meu! Não viaja nessa, não entra nessa. A história agora é outra. Antes eram, mas agora é outro aspecto. A conversão dos crentes da Galácia não foi uma iniciativa deles, mas Deus. Não foram eles que conheceram a Deus, mas foi Deus que os conheceu, os amou e os escolheu. Deus os visitou em sua misericórdia, pôs seu amor sobre eles e os escolheu para a vida eterna. Assim como Jesus conhece suas ovelhas, o Senhor conhece os que lhe pertencem. A salvação deles não foi uma questão de mérito ou obras. Eles foram salvos pela graça. Isso é um aspecto que a gente não pode perder, porque muitos líderes por aí acabam colocando carga sobre nós. Gente, tudo isso aqui eu estou formando em vocês numa cultura de que não é a carga, aquilo que você faz, não é a meritocracia que leva você para o céu. Jesus já fez tudo isso. E vacinando vocês também, quando virem alguém começar com regras, limites, medida e coisa desse tipo, nós já vimos muito disso no passado. Para que vocês fiquem com os olhos abertos e vacinados para serem instrumento de cura para a igreja e bênção para o corpo de Cristo. Eu vou ler até o capítulo 15, o versículo 15, e eu vou ter que parar por causa do tempo.
Vocês estão observando dias especiais, nesses meses, ocasiões específicas e anos. Eles estavam envolvidos nas festas, luas novas. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Lembra que ele fez um paralelo com a cultura? Agora ele faz um processo de identificação com os Gálatas. É muito legal isso. Ele começa com a didática de Paulo, vai no sentido de ele faz um paralelo entre as duas culturas, associa as duas culturas, agora ele se coloca junto deles. Por isso que eu não concebo, gente, líder que isolado da igreja, intocável, inatingível, soberano, absoluto, não. Ele tem que estar no meio do povo. E o general que vence batalha, ele vai na frente do exército. Repetindo, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez, embora minha doença lhes tenha sido uma provação. Vocês não me trataram com desprezo ou desdém, pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para dá-los a mim. Nesse trecho, Paulo está falando de uma enfermidade que já foi discutido, que é colocada em outras cartas dele também, e muitos afirmam que era um problema de visão. Eu não vou entrar nesse mérito. Há elementos para dizer que era, há elementos para dizer que a enfermidade de Paulo era um problema visual, há elementos para discutir isso, e há elementos para colocar em dúvida também. Mas eu não estou preocupado com isso. O que me chama a atenção, para quem lê o livro de Atos e vê o que acontece nessa primeira viagem missionária de Paulo, na primeira viagem missionária, ele está colocando aqui que alguns o receberam com alegria. Mas tem um episódio lá que ele foi jogado para fora da cidade achando que ele tivesse morto. Ou seja, ele teve uma recepção em alguns lugares ele não foi tão bem recebido. Mas ele não está preocupado com a parte ruim da história, está preocupado com o processo que aconteceu e que a igreja, que alguns aceitaram a Cristo, aliás, a maioria aceitou a Cristo, o evangelho se espalhou por aquela região, pela parte sul da Galácia. As igrejas foram formadas ali, igrejas fortes, igrejas poderosas, igrejas que passaram a apresentar a palavra de Deus. E esse relatório, inclusive, é o relatório que ele traz lá no Evangelho de Atos, no livro de Atos. E ele, quando ele fala isso, ele mostra também que a igreja passou a amá-lo e passou a respeitá-lo e o recebeu como um anjo de Deus. É bonito isso, porque a gente tem dificuldades na vida, a gente passa com alguns, vamos assim dizer, perrengues. E, gente, a gente tem uma facilidade em lembrar das coisas ruins, mas uma dificuldade de lembrar das coisas boas. Uma facilidade para lembrar de problema e uma dificuldade para lembrar das bênçãos. É complicadíssimo isso. O ser humano, ele tem essa dificuldade, mesmo crente. Aliás, nós aqui, com o conhecimento que temos de Cristo, já devíamos ter aprendido a viver dando graças. Porque a nossa terra não é aqui. Aqui não é o nosso lar, estamos aqui como de passagem. A nossa pátria é no céu. E eu não vou entrar no 16, eu vou deixar do 16 em diante e trabalhar o capítulo 5. Domingo que vem tem muita coisa para tratar, mas eu tenho que franquear a palavra para vocês, porque eu tomei um tempo danado com essa questão de é a sala, não é a sala, entrando e saindo. E eu quero abrir para perguntas, comentários de vocês e franquear a palavra para vocês. Mesmo que tenha sido das aulas anteriores, alguma coisa que vocês queiram acrescentar e queiram somar. E, mais uma vez, eu peço que me perdoem por essa questão do link de ser e de não ser. A palavra é de vocês. Pastor, posso fazer um comentário? Claro, meu bem. Eu achei muito interessante esse versículo aqui de Gálatas 4:9, que fala que nós somos conhecidos de Deus, né? Que é o fato de Deus nos assumir como seus filhos
nos faz conhecidos de Deus por esse relacionamento, né? E aí, enquanto o senhor estava falando, eu lembrei daquele versículo que está em Mateus 7:23, e fala na ocasião da volta de Cristo, né? Que muitos vão falar, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, e aí o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, que eu não vos conheci. Então, quer dizer, essas pessoas não foram recebidas como filhos. Por quê? Porque nunca creram realmente, né? Estavam ali até fazendo, entre aspas, uma obra, né? Expulsando demônios, profetizando, né? Até pregando, mas não tinham um relacionamento mesmo, né? De filhos por adoção. Realmente, porque a marca do Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, né? Amém. É Então, exatamente isso. falta realmente esse entendimento, né, de que não é só a questão de fazermos a obra de Deus, estarmos, né, até ativos no ministério, mas de termos um relacionamento. Isso aí vem antes da obra, né, não é, pastor? Exatamente, querida. Palavra de sabedoria. Eu fico feliz, gente, quando eu dou a palavra, concedo a palavra a vocês, e é trazido conteúdo como esse, que não só esclarece, mas enriquece a aula. Por isso que é importante a participação de vocês. Por isso esse tempo para vocês. E essa tua palavra, minha querida, só vem coroar aquilo que a gente está dizendo, exatamente isso. E amplia a nossa visão. Evidentemente, esse conteúdo vai ficar gravado. E muitos vão ter acesso a esse conhecimento. Na verdade, como eu sempre digo, eu não sou aqui professor, eu sou um facilitador. A ideia é essa. Lógico que eu trouxe uma série de pontos, uma série de observações, e com a riqueza dessa carta. Mas uma colocação como essa vem coroar exatamente e fechar com chave de ouro esse raciocínio. É isso mesmo. Muitos conhecidos. Os conhecidos de Deus não é só aquele que levanta a mão e, aí eu vou dizer, e frequenta a igreja. É muito sério isso e muito profundo. E só entende, só percebe aqueles que são dele. Obrigado pela colaboração. Pode falar, querida. Maria Alice. Foi lindo isso que ela... Eu também ia falar isso que ela falou. Ô, bênção. A gente até dá uma vez Jesus, um cara falou para Jesus, Jesus, deixa eu te seguir, eu vou te seguir onde que o senhor for. Ele falou, não, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, no teu coração, vai. Mas para o outro ele fala, vem e me segue. Ele fala, não, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Ele fala, não, deixa que os mortos sepultem, vem e me segue. Quer dizer, não é aquele que acha que quer, porque todo mundo fala que teme a Deus, conheço a Deus, conheço a Deus abençoe, fala em nome de Deus, mas precisa ver realmente aquele que Deus fala. Este entrou pelo meu filho, pela fé no meu filho, eu dou o Espírito Santo, eu selo com o Espírito Santo. Esses Deus reconhece. Por isso que ele fala, eu não sou conhecido por vocês, primeiro eu conheço vocês. Jesus fala, todo que o Pai me dá vem a mim. É o Pai que conhece e reconhece esse filho. Por isso que a gente está selado mesmo, aqueles que creem em Jesus com toda... E outro detalhezinho, eu ainda acho que não foi problema de vista. Eu sei que você falou de uma maneira brilhante, que a gente não pode discutir isso, porque ele não é claro, tá? Exatamente. Mas Jesus falou, eles falaram da principal coisa que tem. Jesus não disse, se o teu olho te fizer tropeçar, olho direito. É a melhor coisa que você tem no seu corpo. Se aquilo ali, ele quer dizer, eu vim depois de uma provação que eu tive lá, vocês uma igreja que lá não me aceitaram, me bateram, e eu todo quebrado, eu vim aqui e vocês me reconheceram. Porque é tão fácil você falar, não, se bateram lá, boa coisa você não é. Se você já vem todo estrupiado aqui, mas eles, mesmo assim, eles, se fosse o caso, eles dariam a melhor coisa que eles teriam para dar, para ajudá-lo naquela situação. Que a gente vê que depois ele escrevia, ele lia, não era uma coisa. E lá ele foi curado completamente da vista, quando caíram as escamas. Então, ele nunca cita mais
É que, como ficou implícito aqui, na melhor coisa que teriam dar para ele, dá a impressão que eram os olhos dele. Mas eu creio que não. Isso aí é só uma curiosidade. Eu falo que isso aqui, que você passou, está perfeito. Mas eu falo que isso é uma curiosidade para a gente pensar, expandir e analisar, entendeu? Amém? Amém. Na verdade, queridos, eu não quis expandir, porque tem esse posicionamento exatamente nessa direção, que você pode interpretar também. Peraí, se as escamas caíram do olho dele, Deus curou, e Deus não faz a coisa meia boca. Ponto 1. E tem aquela outra questão, que é algo que era tremendamente valorizado, como a irmã Maria Alice colocou brilhantemente. Obrigado, querida. Era algo valioso. Então, qual é a melhor coisa que eu posso te dar? Seria meu olho direito. Entendeu? E também, até porque então, havia, inclusive, naquele período, uma das formas de marcar um homem de maneira pejorativa era a perfuração de um dos olhos. E algumas vezes, de acordo com o seu crime, os dois. Era parte da cultura grega na questão da punição, inclusive dos adversários, para que o adversário não tivesse a habilidade mais de combater. Era uma forma de mantê-lo como escravo, como servo, e como servo que... E por isso que a expressão servo inútil, tá? É aquele servo é o servo que tinha os dois olhos furados, que ele só servia para empurrar engenho ou para fazer trabalho pesado e que não precisasse enxergar nada. Tem tudo isso aí, tem parte da cultura grega nesse sentido. Por isso é que não é possível afirmar, entendeu? Que seja um problema visual. Apesar que tem algumas pessoas que pegam esses elementos e fazem essa afirmação. Mas não temos autoridade, e se você conhecer o contexto cultural em que a carta é escrita, como eu disse, eu estou ratificando aqui várias vezes, justamente para deixar isso formado na mente de vocês, tá? Que a cultura greco-romana era uma cultura de guerreiros, era uma cultura de combatentes. Poucos que ficavam, eles eram para controlar e gerir as regiões. E os escravos é que faziam o serviço. Eles tinham como subserviência quase todos os povos, inclusive o povo judeu. Então, só para você entender esse aspecto da questão do olho direito, que era algo preciosíssimo. E para um guerreiro, o enxergar bem era vital para ele poder combater o inimigo e defender aquilo que era seu. E para eles era algo muito... Sansão não foi vazado os olhos? O Sansão não foi vazado os olhos? Exatamente. Os anjos também, para impedir aqueles homens cegar os olhos. Exatamente. Exatamente. É um negócio que... Obrigado, querida. Deveria também, Paulo, realmente, está desde o olho tudo machucado, que a primeira coisa é soco nos olhos. E quando ele está ali, daquele jeito que era para estar eliminado até, do jeito que ele estava pregando, eles aceitaram. Então, devia estar machucado no corpo inteiro. Exatamente. Então, gente, ele foi lançado para a cidade fora como se tivesse morrido. Sim. Ele foi apedrejado e lançado como se tivesse morrido. Aí depois ele volta e continua. Volta daquele jeito, ainda com um pouco de machucado, porque não sai de uma hora para outra, né? Meio roxo. Eu vou só para fechar, que nós estamos já chegando no limite do tempo. Amém. A gente se queixa de coisas pequenininhas e reclama de coisas pequenininhas. Você imagine você indo para uma terra que você não é de lá, vai pregar a palavra, é apedrejado a ponto de desmaiar, de tanta pedrada, de acharem que você morreu. Imagina o que foi que esse cara levou. E depois de tudo isso, gente, eu estou no lugar dele, eu falo, quê? Ele levanta e vai falar do amor de Deus. Ele ainda volta e vai pregar. Gente, é muito amor. E é maravilhoso quando você vê esses pequenos detalhes, tá? Para você perceber. E aí eles conseguem entender. Peraí, esse cara, depois de tudo isso, volta aqui, é muito amor por nós. Deve ter alguma coisa importante nesse negócio. Vamos ouvir o que esse cara tem para dizer. E aí,
o Espírito Santo de Deus age e as pessoas vêm para Jesus. E lógico, depois de tudo isso, aí vem os caras, vêm colocar regra. Olha, você não vai poder usar. Começa a colocar um monte de regra, eu não vou citar aqui, senão eu vou entrar em ferir alguns irmãos aí, eu não vou entrar nesse aspecto, mas coloca regra. Ou vocês têm que fazer isso, senão você não chega até Deus. Se você não fizer isso, vai impedir a tua comunhão com Deus. Sempre tem como se tivéssemos uma meritocracia e naquilo que a gente pode fazer e anulando a cruz de Cristo. Inclusive, tem algumas seitas e culturas e religiões que fazem isso. E os judaizantes estavam fazendo isso da mesma coisa. E, aliás, com um propósito que parecia ser muito nobre. E, gente, eles estavam fazendo isso aí com a lei embaixo do braço. Para não dizer que muita gente faz isso com a Bíblia embaixo do braço. Não vou dizer isso, entendeu? Mas os judeus estavam fazendo. Mas é essa a ideia. Então, estava acontecendo dessa maneira. E por isso que Paulo usa esses elementos. E você vê a beleza e a profundidade com que ele escreve. E é por isso que eu digo que o grego é riquíssimo e lindo nesse aspecto de você conseguir perceber essa não só a variação com que ele usa, o paralelismo e a beleza da cultura colocada nos elementos que ele usa para escrever. E qual a profundidade do que tem aí. Aí quando você faz uma leitura da carta de Gálatas, são 6 capítulos, é rapidinho, e você começa a analisar ponto por ponto, e é essa ideia. Eu gostaria de trazer muito mais conteúdo, mas o tempo já não nos permite. Nós já estouramos o nosso tempo. E, meus irmãos, e você que vai estar vendo esse vídeo depois, nos perdoem pelo transtorno, pelo inconveniente que foi essa questão de mudança, essa adaptação e a questão de distribuir link em cima da hora ou depois da hora, nem em cima da hora não foi, atrasados. Nós reconhecemos as nossas falhas e vamos procurar melhorar e vamos procurar servir melhor, porque o nosso Deus não merece alguma coisa de nós, ele merece o melhor. E maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu tenho essa preocupação e eu tenho esse temor e esse cuidado para com os irmãos que se prontificaram a estar conosco, buscando maior entendimento e ampliando a visão com relação à palavra de Deus.